Capítulo 146. Poder. Várias centenas de adormecidos encararam o corpo desfigurado, horrorizados. A armadura de escamas de Jubei desapareceu em uma chuva de luz, deixando o vestido apenas em trapos rasgados e ensanguentados. Uma expressão surpresa e atordoada ainda estava congelada em seu rosto. Banhar-se em sangue e destruição, o homem que fora orgulhoso e desafiador apenas um minuto atrás, agora não passava de um cadáver patético. Ele estava esparramado no chão em uma poça carmesim reluzente, lembrando a todos de uma simples verdade. Nunca, jamais ouse desobedecer a Gunlaug, o Senhor Luminoso. Ou você vai acabar do mesmo jeito. Sun Yi era provavelmente uma das únicas duas pessoas no grande salão que não olhava para o cadáver. Em vez disso, ele estava olhando para Arus. Arus estava encarando a parede, absolutamente desinteressado no resultado macabro de seu sombrio trabalho. O que mais eu esperava? Estúpido. Esperança. Esperança é um veneno. Só vai te matar. Sun Yi conhecia todos os fatos, mas só agora ele finalmente entendeu quão desesperadora era a ideia de desafiar a Serpente Dourada. Tudo na Cidade Sombria foi projetado para torná-lo e seu exército invencíveis. Foi assim que o maldito Corcunda conseguiu derrotar o experiente caçador do assentamento externo tão facilmente, usando apenas sua força bruta. Ele nem sequer teve que mostrar sua habilidade de aspecto, porque a divisão de sua proeza física era tão vasta. Isso acontecia porque, com cada humano na Cidade Sombria possuindo o mesmo núcleo dormente, havia apenas duas coisas que podiam tornar alguém mais poderoso que os demais: essência da alma e memórias. E ambos eram monopolizados por Gunlaug. Apenas ele possuía a mão de obra e o conhecimento para caçar livremente na Cidade Sombria. Desta forma, ele se tornou a única pessoa com uma fonte confiável de fragmentos de alma e memórias em sua posse. As migalhas que os caçadores independentes conseguiam adquirir também acabavam em suas mãos, pois Gunlaug também controlava a economia primitiva neste lugar amaldiçoado. Fornecendo comida e segurança em troca do chamado tributo, ele garantia que todos os recursos fluíssem em apenas uma direção: para suas mãos. Com fragmentos de alma e um vasto arsenal de memórias, ele podia tornar seu exército mais forte, o que, por sua vez, traria mais fragmentos de alma e memórias, que por sua vez tornaria seu exército mais forte. E assim por diante. Era um ciclo simples, perfeito e angustiante que tornava seu poder cada vez mais absoluto a cada revolução. Quando Sun Yi, Nepis e Cassia chegaram à Cidade Sombria, a divisão entre as forças de Gunlaug e todos os outros aqui já era grande demais para ser superada. Sun Yi não tinha dúvidas de que a maioria dos guerreiros de elite do exército tinha seus núcleos saturados com essência da alma até o limite. Havia um limite de quantos fragmentos de alma um portador do feitiço do pesadelo poderia absorver antes de atingir o gargalo de sua categoria. Embora poucos o fizessem. Avançar para a próxima categoria removia esse gargalo e melhorava seus corpos de acordo com o nível de saturação do núcleo. Mas, sem como avançar, as pessoas na Cidade Sombria só podiam confiar na quantidade bruta de essência da alma para acumular poder. Isso significava que dentro dessas antigas muralhas, jurando servidão a um único homem, vivia o grupo mais poderoso de adormecidos que já existiu na história humana. E esse era o homem que Nepis planejava matar. Com um arrepio, Sun Yi se lembrou das palavras de Fi. Nenhum adormecido pode derrotar Gunlaug, nunca. É simplesmente impossível. Ele também se lembrou de dezenas de crânios balançando ao vento acima dos portões do castelo. Maldição! No que ela vai me envolver dessa vez? Eu realmente preciso convencê-la a desistir dessa vez. Minha vida pode depender disso. Mas de alguma forma, ele duvidava que a Estrela da Mudança soubesse como desistir. Pelo menos não quando se tratava de seu misterioso objetivo, maldição. Sun Yi estava tão consumido por esses pensamentos sombrios que até negligenciou ouvir o discurso de despedida de Gunlaug. Ele tinha uma ideia geral do tipo de bobagem que o bastardo estava pregando mesmo. Logo, o Senhor Luminoso deixou seu trono branco e desapareceu na escuridão atrás dele. Os tenentes seguiram-no, sendo Arus o último a sair. Assim que eles se foram, o corpo de Jubei foi arrastado sem cerimônias e um grupo de criadas silenciosamente limpou a poça de sangue do imaculado piso de mármore. As mesas foram devolvidas aos seus lugares, e a multidão de adormecidos foi convidada a voltar ao café da manhã. Como se nada tivesse acontecido. No entanto, Sun Yi havia perdido completamente o apetite.
Guiando o Cassie para longe, ele olhou para os pratos cheios de comida pensou, sem humor, acho que há uma primeira vez para tudo. Durante os 2 dias restantes, Sun-Yi não fez nada além de reunir informações freneticamente. Sabendo que deixaria o castelo em breve, ele se tornou um pouco mais ousado em relação a onde enviar sua sombra. Ele passou muito tempo espionando os caçadores e desbravadores, aprendendo suas táticas e segredos. Observou como os guardas eram treinados. Aprendeu quais artesãos eram importantes e quais não eram. A única casta que tentou evitar eram as criadas. Ele até estudou várias gravuras e esculturas em pedra que decoravam as paredes do castelo. Finalmente, a semana pela qual eles haviam pago o tributo chegou ao fim. Na alvorada do 8º dia, Sun-Yi e Cassie apareceram novamente no grande salão com belos vitrais e viram os portões do castelo. Apesar de não haver nada além de uma favela suja do lado de fora desses portões, Sun-Yi sentiu alívio. Ele mal podia esperar para sair desse maldito lugar. Porque as pessoas querem mesmo viver aqui. Assim que terminou esse pensamento, Sun-Yi percebeu que na verdade não sabia como era a vida no assentamento externo. Talvez o castelo fosse na verdade um paraíso em comparação. Duvido. Quão ruim pode ser? Acho que eles nunca viveram nos arredores. Sacudindo a cabeça, ele caminhou em direção aos portões, mas parou quando alguém chamou seu nome. Virando a cabeça, Sun-Yi notou o jovem familiar com rosto fino e olhos nervosos. Hoje, Harper parecia especialmente angustiado. Suas roupas estavam um pouco menos arrumadas e havia algumas manchas feias de tinta em seu pergaminho. Ah! Sunlese e Cássia, certo? Nossa, já se passou uma semana. Ah! Onde eu estava? Ah, sim. Vocês estão aqui para pagar o tributo da próxima semana. Sun-Yi encarou por alguns minutos, depois forçou um sorriso e fingiu estar triste. Não. Não conseguimos. Sabe, ganhar fragmentos. Então, estamos indo embora. Talvez nos vejamos novamente algum dia. Harper arregalou os olhos e gaguejou. O quê? Por que eu estaria? Ah, desculpe. Sinto muito por não terem podido ficar mais tempo. Mas não desanimem. O Sr. Gunlaug é realmente bondoso, e a vida é imprevisível. Tenho certeza de que vocês poderão voltar em breve. Sun-Yi deu-lhe um aceno breve e virou-se. Espero que não. Pelo menos não tão cedo. Com isso, eles passaram pelos portões e deixaram o castelo luminoso. O castelo prometido que haviam passado tanto tempo buscando e sonhando. Que decepção tudo isso tinha sido. De pé sob os céus cinzentos da costa esquecida mais uma vez, Sun-Yi e Cassie respiraram o ar frio e fresco e sorriram. Cassie puxou a manga dele. Sun-Yi. O que fazemos agora? Ele olhou para a favela lamentável que se estendia abaixo deles e respondeu sem ter que pensar muito. O que mais? Vamos encontrar a Nepis. Capítulo 147. Salão da Guilda. Cassie sorriu, mas então franziu a testa e perguntou. Mas, Sun-Yi, como vamos encontrá-la? Ele pensou por alguns segundos e deu de ombros. Não tenho certeza. Seguir os sons de caos. Este lugar não é tão grande. Tenho certeza de que conseguiremos. Eles desceram as escadas e entraram na favela, com Sun-Yi procurando ao redor em busca da figura alta distinta. Não havia muitos adormecidos no assentamento externo que possuíam uma memória do tipo armadura, então ele tinha certeza de sua capacidade de perceber a estrela da mudança na multidão. Logo, eles estavam cercados por barracos improvisados e pessoas com olhos vazios e sombrios. Alguns deles olhavam para eles com pena, percebendo que os dois acabaram de ser expulsos do castelo. Outros se vangloriavam abertamente. Sun-Yi não prestou atenção neles. Mais uma vez, ele ficou surpreso com o contraste acentuado entre o castelo e o assentamento externo. Por mais vil que fosse o lado oculto da fortaleza antiga, as pessoas realmente viviam lá, andando com preocupações humanas mundanas estampadas em seus rostos. Aqui na favela, as pessoas apenas existiam e mal conseguiam isso. Em seus olhos, havia uma necessidade mais urgente e um medo mais intenso, a necessidade de encontrar comida para o dia, o medo de ser devorado por algum monstro invisível à noite. Todos estavam magros, frios e sem vida. A única vez que a esperança aparecia em seus rostos era quando seus olhares caíam acidentalmente no castelo luminoso. Esperança vai te matar, tolos. Vocês estão melhor aqui do que aquelas pobres almas na fortaleza. No geral,
Não era tão diferente dos arredores, com o terror adicional de criaturas do pesadelo esperando em algum lugar nas sombras. Mas, de novo, havia monstros no mundo real também. Eles apenas usavam pele humana. Sun-Yi foi lembrado novamente de como estava surpreendentemente bem preparado para as provações do feitiço do pesadelo, com exceção de sua falta de educação. Surpreendentemente, não havia sinal de Nepis em lugar nenhum. Eles caminharam por todo o assentamento antes de finalmente avistá-la. Na beira da favela, equilibrada perigosamente acima da queda vertical da plataforma de pedra, havia uma moradia inesperadamente espaçosa. Ela foi montada de maneira grosseira com lajes de pedra que foram escavadas sem cerimônia das ruínas, muitas delas ainda com as esculturas intrincadas deixadas pelos habitantes originais da cidade sombria. Esta atrocidade bárbara era a mais próxima da estrada de pedra branca de todo o assentamento externo. Talvez por isso parecesse um pouco mais sólida do que o resto dos barracos. A cabana até tinha um pequeno acréscimo construído em cima, parecendo um pouco com o segundo andar. Estrela da Mudança estava sentada no telhado com as pernas cruzadas, olhando para o sol nascente e a cidade amaldiçoada abaixo. Na luz pálida do amanhecer, sua pele de marfim e cabelo prateado pareciam belos e sinistros. Ela havia dispensado sua armadura e estava vestindo uma túnica grosseira, com um pedaço de corda amarrada em volta da cintura. Sentindo a aproximação deles, Nepis virou a cabeça e olhou em sua direção. Então, ela se levantou e pulou, pousando levemente na superfície de pedra da vasta plataforma. Sun-Yi sorriu. Ei, Nep. Quanto tempo? Nepis os levou para dentro da cabana de pedra, que havia se tornado sua nova residência. O interior era espartano e austero, com pedaços de móveis, quebrados aqui e ali e ventos frios soprando livremente pelo amplo salão do primeiro andar. Apesar do tamanho maior e da melhor qualidade da construção, a cabana estava vazia quando ela a encontrou. Ninguém queria morar tão perto da beirada da plataforma e do limiar da estrada, onde o risco de ser atacado por criaturas do pesadelo era o maior. Mas Estrela da Mudança não se importava. Olhando em volta, Sun-Yi zombou. Caramba! Este lugar realmente precisa de alguns reparos. Nep deu de ombros, aparentemente não muito preocupada com suas condições de vida. Bem, eles passaram os últimos 2 meses dormindo em nada além de pedras e terra, então, de certa forma, até essa bagunça em ruínas era uma enorme melhoria. Com algumas melhorias, até poderia se tornar um lugar decente. De repente, Sun-Yi sentiu-se um pouco culpado por todo o conforto e calor que havia experimentado no castelo. Ele até foi alimentado com comida fresca e deliciosa 2 vezes ao dia. Falando em comida, Cassie sorriu e entregou a Nepo um pequeno embrulho. Preocupada com a amiga, ela não havia comido seu jantar na noite anterior, optando por guardá-lo para este momento. Aqui, Nep. Trouxe algo para você comer. Estrela da Mudança recebeu o embrulho com um sorriso tímido e demorou um pouco antes de dizer, obrigada. Vocês querem café da manhã? Com isso, ela caminhou até uma frágil mesa de madeira que estava perto de uma das paredes e removeu um pedaço de pano de cima dela. Por baixo, havia uma pilha de carne suculenta assada. Era o suficiente para alimentar 10 pessoas no castelo por 1 ou 2 dias. Sun-Yi encarou a carne sem expressão e depois olhou para Nepis. De onde diabos você tirou toda essa carne? Achamos que você estaria passando fome aqui no assentamento externo. Ela tocou os cabelos constrangida. Há algumas noites, um monstro grande veio da estrada. Eu e algumas outras pessoas conseguimos matá-lo. Essa é a minha parte dos despojos. Cassie arregalou os olhos. Mas eu pensei que os homens de Gunlaug deveriam combater as criaturas do pesadelo. Estrela da Mudança ficou em silêncio por alguns segundos. Eles lutam se o castelo for atacado, seja pelas encostas do morro ou pelo céu. Se os monstros vêm da estrada, eles geralmente não se incomodam em fazer nada. Então era por isso que todos os barracos próximos estavam vazios. Quem gostaria de morar no caminho, direto de ataque das criaturas do pesadelo, especialmente sabendo que as pessoas que deveriam combatê-las não moveriam um dedo para ajudar? Sun-Yi sorriu sombrio. Esta é a gloriosa guarda do castelo para você. Espere. Ele piscou e depois encarou Nepis. Se isso é verdade, então por que diabos? Reino dos sonhos. Você escolheria morar neste buraco, de todos os lugares? Ela encarou-o por um momento e depois disse em um tom sério, é tranquilo aqui. Então,
Um pequeno sorriso apareceu nos lábios de Nep. Virando-se para uma janela, ela acrescentou, eu gosto. Capítulo 148. Última colheita. Atrás da janela, uma vista impressionante da cidade amaldiçoada se espalhava lá embaixo. O sol da manhã banhava as ruínas com uma luz pálida, fazendo-as parecer misteriosamente ameaçadoras. Nepi sorriu. Além disso, o que pode competir com essa vista incrível? Como se respondendo às suas palavras, um lamento horripilante ecoou de algum lugar distante, ressoando no vento como um grito agonizante. Sun-Yi estremeceu. Acho que ela quis dizer isso literalmente. Com um suspiro, ele deixou de lado a estranha escolha de habitar a estrela da mudança e se aproximou da pilha de carne. Vamos comer primeiro. Os três se sentaram no chão de pedra e comeram carne de monstro, passando a bela garrafa de vidro de Cassie entre si. Era como nos velhos tempos, considerando que esses tempos não eram tão antigos e certamente não havia nada de bom neles. Quase. Quando todos estavam satisfeitos, Nepis olhou para Sun-Yi com intensidade e calma. Por algum motivo, ele se lembrou das ondas invisíveis de pressão que Gunlaug criava por onde passava. O que você descobriu no castelo? Ele suspirou. Essa seria uma longa conversa. Sun-Yi começou descrevendo a ordem geral das coisas no antigo reduto. Ele contou a Nep sobre as 6 diferentes castas e as complexas relações existentes entre elas, além de explicar brevemente como os membros de cada casta viviam suas vidas. Às vezes, Cassie acrescentava alguns detalhes. Estrela da Mudança franziu a testa. Espere. Você disse que havia cerca de 500 pessoas morando no castelo? Sun-Yi concordou com a cabeça. Sim, por aí. Por quê? Ela pensou um pouco e disse, isso não faz sentido. Há quase o mesmo número de pessoas aqui no assentamento externo, talvez até mais. Isso colocaria a população humana da cidade sombria em cerca de 1000 pessoas. A maioria delas é bastante jovem, o que significa que, a cada ano, centenas e centenas de nós são enviados para a Costa Esquecida, com a maioria conseguindo sobreviver e chegar ao Castelo Luminoso. Ela fez uma pausa. Mas eu não vi um único adormecido da nossa leva aqui na favela. Até onde eu sei, nós 3 somos os únicos que vieram para a Cidade Sombria após o recente solstício. Sun-Yi coçou a nuca e disse com relutância, na verdade, são 4. Caster também está aqui. Ele está vivendo confortavelmente no castelo. Nepis de repente se animou estranhamente. Caster do clã Li? Ele está aqui? Não precisa ser tão entusiasmada, droga. Sun-Yi tentou não fazer uma careta. Sim. Ele esteve aqui praticamente todo esse tempo. Na verdade, Caster nos disse que havia apenas 7 adormecidos enviados à Costa Esquecida pelo feitiço este ano. Estranho, eu sei. Ele fez uma pausa por alguns momentos e então acrescentou, para dizer a verdade, eu também notei essa discrepância. Mas há uma explicação. Veja bem, parece haver um padrão em relação a quantas pessoas o feitiço envia para cá. 15 anos atrás, quando um grupo de humanos loucos reivindicou o castelo pela primeira vez, chegava apenas uma dúzia ou mais de recém-chegados por ano. Depois algumas dezenas. Depois uma centena. Nos últimos anos, eram várias centenas de cada vez. Sun-Yi fez um gesto em direção aos 3. Até este ano, isto é, quando apenas 7 adormecidos chegaram. Como o feitiço é obcecado pelo número 7, algumas pessoas acreditam que isso marca o fim de um ciclo de 14 anos e o primeiro ano de um novo. Eu acho plausível. Estrela da Mudança pensou por um momento e perguntou, como Caster sabe o número total de recém-chegados? Essa era uma boa pergunta, naturalmente. Uma que Sun-Yi havia se perguntado muitas vezes antes de finalmente se convencer a encontrar o belo legado e perguntar diretamente a ele. Há um artesã no castelo com um tipo estranho de habilidade de revelação. Ela consegue rastrear a localização geral de todos que uma pessoa já conheceu. Caster pagou a ela um monte de estilhaços de alma para verificar se algum de seus conhecidos chegou à Costa Esquecida. Ela disse a ele que havia 6. Nepis ficou em silêncio por alguns momentos e simplesmente disse, continue. Sun-Yi continuou. Ele mencionou brevemente os principais pontos de tudo que conseguiu aprender, incluindo todas as coisas vis que presenciou e seus próprios pensamentos sobre como as coisas funcionavam sob a superfície branca e imaculada da magnífica fortaleza. Inevitavelmente, ele teve que descrever o quão engenhoso e inatacável era o domínio do Senhor Luminoso sobre a Cidade Sombria. Cassie ficou pálida e quieta durante o relato sombrio,
O rosto da Estrela da Mudança ficou cada vez mais escuro a cada palavra. Quando ele contou a ela sobre a farsa do julgamento que terminou com a morte angustiante de Jubei e compartilhou seus próprios pensamentos sobre o quão poderoso o anfitrião realmente era, os cantos da boca dela se curvaram para baixo. Finalmente, ele chegou à conclusão, ... E é por isso que Gunlaug nunca pode ser derrotado. Ele controla todos os aspectos da vida aqui, tanto materiais quanto abstratos. Comida, abrigo, esperança, medo. Tudo está sob a alçada de sua autoridade, e sua autoridade é absoluta. Até mesmo o poder em si é dele para dar e tirar. Aqui fora, Gunlaug pode muito bem ser considerado um deus. Nepis permaneceu em silêncio por muito tempo e, em seguida, disse baixinho, ele não é um deus. Ele é apenas um impostor. Sun-Ni riu. Neste inferno, há diferença. Ela olhou para ele com severidade e rangeu os dentes. Depois de alguns minutos passados em silêncio tenso, Nep de repente disse, ainda assim. Isso só explica por que Gunlaug não pode ser derrubado em uma rebelião. Porque ninguém simplesmente o matou enquanto dormia. Porque um de seus tenentes não deu um golpe. Afinal, é assim que os tiranos geralmente acabam, pelas mãos de seu aliado mais confiável. Sun-Ni sorriu sombriamente. Ah, bem. Isso é porque até agora, eu só falei sobre seu poder como governante. Que, por todos os relatos, é nada menos que aterrorizante. Mas seu poder pessoal. Ele estremeceu e acrescentou com a voz rouca, é muito, muito pior. Capítulo 149. Mergulhador sombrio. Sun-Ni ficou em silêncio por um tempo e depois suspirou. Você se lembra de como Efianos disse que ele poderia ser considerado imortal? Bem, ela não estava errada. Além do fato de que Gunlaug provavelmente absorveu mais a essência da alma e tem mais experiência lutando contra criaturas do pesadelo e despertos do que qualquer outra pessoa na Costa Esquecida. Há mais nele do que isso. Nepis franziu a testa. A habilidade do aspecto dele é poderosa de maneira única. Sun-Ni balançou a cabeça. Sua habilidade do aspecto é que ele consegue respirar e se mover com incrível rapidez debaixo d'água. Mas está relacionado ao que vou contar. Ele hesitou. Veja bem, Gunlaug chegou à Cidade Sombria cerca de 8 anos atrás. Como sua habilidade não tinha utilidade nas ruínas, ele rapidamente se tornou um pária. Pelo que consegui descobrir, as coisas eram ainda mais sombrias no castelo, naquela época. A força decidia tudo, e qualquer pessoa sem força sequer era considerada humana. Sun-Ni estremeceu. Ele podia imaginar isso vividamente. Esta foi, de longe, a época mais cruel e sangrenta da história do Castelo Luminoso. Logo após o último membro do grupo original que conquistou a fortaleza antiga ter perecido e antes de Gunlaug assumir o controle, as coisas se equilibraram à beira da loucura por um tempo. Digo o que quiser sobre o desgraçado, mas pelo menos ele impediu que os humanos aqui se transformassem em animais. Completamente. Sun-Ni continuou, mas Gunlaug, ele acabou sendo louco até mesmo para aqueles padrões. Porque ele realmente começou a caçar no mar escuro. Estrela da Mudança piscou. O quê? Ele assentiu. Sim. Ao anoitecer, ele mergulharia do muro da cidade na água negra para vasculhar os fragmentos de alma dos monstros do labirinto que foram esmagados pela enchente, competindo contra os horrores que se aproximavam das profundezas. E ao amanhecer, ele mergulharia no mar em retirada para vasculhar a carne dos restos de criaturas que os habitantes das profundezas haviam matado e deixado para trás. Nepis encarou em silêncio. Eles haviam encontrado as abomináveis existências que se escondiam sob a superfície negra do mar amaldiçoado 2 vezes, e cada um desses encontros aterrorizantes deixou cicatrizes em suas almas e mentes. Fazer isso 2 vezes por dia, todos os dias. Gunlaug era realmente um louco. Mas ele também era uma espécie de gênio louco. Sun-Ni respirou fundo. E foi assim que ele passou de um pária desesperado ao Senhor Luminoso. Um dia, Gunlaug foi arrastado por uma corrente e, quando o mar desapareceu, deu de cara com um Leviatã ferido mortalmente e agonizante. A criatura ainda estava viva, mas apenas por pouco. Sabendo que os abutres do labirinto logo viriam para se banquetear com ela, Gunlaug começou a cortar a carne dos ossos da criatura com sua faca. Ele fez uma pausa e então disse com uma voz estranhamente sombria: por acaso, o Leviatã morreu de seus terríveis ferimentos naquele exato momento. E como a lâmina de Gunlaug foi a última coisa a cortá-lo, o feitiço atribuiu a morte a ele. E aquela morte
Aquela morte lhe deu uma memória. Uma armadura dourada maravilhosa que nenhuma arma humana pode sequer arranhar. Ninguém realmente sabia muito sobre os habitantes das profundezas, mas Sun Yi e Nepis haviam presenciado 2 centuriões carapaça recuperando 2 fragmentos de alma transcendente do cadáver de um deles. O que significava que a memória do tipo armadura de Gunlaug estava pelo menos 3 escalões acima dos núcleos de alma de todos os humanos na Costa Esquecida. Quase todas as memórias do tipo arma que possuíam eram de escalão adormecido ou desperto. Mesmo que alguém conseguisse matar uma criatura caída e adquirir uma arma ascendente dela, a arma provavelmente ainda seria ineficaz contra a armadura transcendente. E como aquela maldita armadura não tinha aberturas. Basicamente, Gunlaug era invencível. Sun Yi suspirou. Com essa armadura, ele retornou à Cidade Sombria, reuniu alguns seguidores, matou todos que estavam em seu caminho e assumiu o controle do castelo. Ninguém foi capaz de ameaçar seu reinado desde então. E todos aqueles que tentaram. Bom. Seus crânios estão lá fora para todos verem, balançando nas correntes acima dos portões do castelo. Nepis permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para o chão. Ela parecia um pouco desanimada. Finalmente, ela perguntou, quais características a armadura possui? Ele deu de ombros. Quem sabe? Não é como se alguém, que teve a oportunidade de aprender isso tivesse vivido para contar a história. A única coisa amplamente conhecida sobre a armadura dourada é que ela é feita de algum metal líquido estranho e que emana um campo de pressão psíquica esmagadora. Mas nem isso é totalmente verdade. Na verdade, só afeta aqueles que olham seu reflexo na viseira. Cassie não foi afetada de forma alguma. A menina cega levantou uma sobrancelha, só agora sabendo que todos, exceto ela, sempre se sentiam incrivelmente oprimidos na presença de Gunlaug. Pela primeira vez, seu terrível defeito lhe deu uma vantagem. Também permitiu que Sun Yi descobrisse um segredo valioso. Mas ele não tinha tempo para se alegrar com isso. A parte mais importante dessa conversa estava se aproximando. Ele tinha que convencer Estrela da mudança a abandonar qualquer ideia de ir contra Gunlaug. Caso contrário, todos os 3 acabariam mortos. Sun Yi olhou para ela e perguntou com um tom cuidadosamente neutro, então, o que você acha? Estrela da Mudança ficou quieta por um tempo, e então de repente disse, eu também descobri algo enquanto você estava fora. Sun Yi franziu a testa levemente. Ela estava tentando evitar essa conversa, sentindo-se pesado e incerto. Ele perguntou, sério? O que é? No entanto, no segundo seguinte, ele esqueceu todas as suas preocupações anteriores. Porque Nepis olhou diretamente nos olhos dele e disse, afinal, há um portal aqui. Algo explodiu na mente de Sun Yi. O quê? Ah! Há um portal? Atordoado, ele encarou Nepi com os olhos arregalados. Como isso poderia ser? Porque ninguém nunca mencionou isso. Não fazia sentido. Se havia um portal, porque as pessoas apenas ficavam na Cidade Sombria? Porque tanto Ifia quanto Caster eram tão insistentes em dizer que não havia saída? Um familiar sentimento sombrio de inquietação se instalou em seu coração. Tentando se recompor, Sun Yi disse lentamente, então, por quê? Porque ninguém saiu. Onde fica? Nepis olhou para a janela. Ficou em silêncio por alguns momentos e, em seguida, respondeu com um tom monótono, onde você acha? Está no Pináculo Carmesim, é claro. Capítulo 150. Grupo de caça. O Pináculo Carmesim. Aquela sombra sinistra e sempre presente que o perseguira todo esse tempo. A torre ciclópica que ficava no centro do labirinto, ou talvez fosse a fonte dele, emanando uma terrível sensação de mau presságio. O cenário para a última parte da visão de Cassie. É claro que o maldito portal tinha que estar naquele maldito pináculo. Sun Yi suspirou. Esta não era uma notícia bem-vinda, mas não era inesperada. Afinal, o instrutor Rockus alertou que, caso se encontrassem em uma região do Reino dos Sonhos sem uma cidadela humana estabelecida, deveriam procurar o portal ao redor ou dentro do marco mais proeminente lá. O Pináculo Carmesim pairava sobre toda a Costa Esquecida como um eixo conectando o céu à terra. Era difícil imaginar algo mais proeminente. Desde que Cassie lhes contou sobre isso pela primeira vez, lá no fundo, Sun Yi sempre suspeitou que acabariam tendo que entrar naquela torre assustadora em algum momento. Após a revelação de que não havia portal no castelo humano, essa suspeita só se tornou mais forte. Mas, espere.
Havia algo mais que o instrutor Roca havia dito. Trabalhem juntos para derrotar os guardiões do portal. Não foram essas as palavras dele? Então quem está guardando o pináculo carmesim? Lançando um olhar para Nepis, ele perguntou sombriamente, então, o que tem dentro do pináculo? Imagino que não seja algo agradável. Caso contrário, não haveria 1000 adormecidos escolhendo viver em uma cidade cheia de monstros cruéis em vez de ir até lá. Estrela da Mudança concordou. Sem mudar sua expressão, ela desviou o olhar e respondeu, um terror caído. O coração de Sun-Yi falhou um pouco. Um terror caído, a criatura do pesadelo, uma classe inteira acima dos tiranos temidos, com 6 poderosos núcleos de alma proporcionando-lhe um poder profano certamente faria o truque. Então, ir até lá é suicídio. Nenhuma quantidade de adormecidos poderia sequer sonhar em derrotar um terror caído. A possibilidade de sobreviver a tal encontro, muito menos sair vitorioso, era 0. Era ainda menos provável do que atravessar a armadura indestrutível de Gunlaug. Impossível. Ele riu. Que ironia. Não apenas ser preso neste inferno, mas também ser forçado a encarar o caminho para a liberdade todos os dias, sabendo que nunca será capaz de alcançá-lo. Isso era uma tortura tão cruel. Sun-Yi até diria que era um tipo de inferno por si só. Não é à toa que a Torre do Crepúsculo era tão impopular. Morar lá simplesmente enlouqueceria algumas pessoas. Eles estavam realmente, verdadeiramente presos aqui para sempre. Nepis suspirou. O primeiro governante do Castelo Luminoso liderou uma grande expedição para encontrar uma saída do labirinto. Todos pereceram. O segundo governante, o último membro da coorte original, tentou alcançar o portal. Eles também morreram. Depois disso, ninguém mais tentou encontrar uma saída. Os 3 permaneceram em silêncio por um longo tempo, com um humor sombrio, agora que tiveram a chance de passar algum tempo no pequeno enclave humano na costa esquecida e coletar informações, não havia mais desculpas para negar. Tudo que Fie havia contado a eles era verdade. Eles passariam o resto de suas vidas aqui. Por mais longo que fosse. Sun-Yi suspirou e olhou para a Estrela da Mudança. Então, qual é o plano? Nepis olhou para a paisagem da cidade em ruínas, através da janela. Sun-Yi tinha certeza de que ela já havia pensado muito sobre o futuro deles. Ele só esperava que os pensamentos dela não fossem muito loucos. Depois de um tempo, ela disse, vamos criar um grupo de caçadores. Nada mal. Apesar de se tornarem caçadores independentes seria uma jornada longa e perigosa, pelo menos era alcançável. Eles só precisavam ser inteligentes e cuidadosos. Ele coçou a nuca. Entrar na cidade sombria sem enxergar será muito perigoso. Nepis deu de ombros e, em seguida, virou-se para encará-lo. Você está certo. Vamos precisar recrutar um guia. Alguém que já fosse experiente e pudesse ensinar-lhes os truques. Isso certamente aceleraria as coisas e tornaria todo o processo mais seguro. Boa ideia. Você tem alguém em mente? Ela sentiu. Na verdade, tenho. Iremos vê-la mais tarde. Mas primeiro. Os olhos dela brilhavam com intensidade. Conte-me todos os detalhes do que você aprendeu no castelo. Todos os nomes, todos os aspectos. Cada habilidade e defeito que você conseguiu obter. Cada queixa das pessoas e cada agenda que estão escondendo. Preciso saber tudo. Sun-Yi sorriu. Certo, sem problemas. Mas esteja avisado, isso vai demorar um pouco. Eu estive bastante ocupado bisbilhotando por aí, sabe? Pela primeira vez desde que recebeu seu aspecto, Sun-Yi conseguiu fazer o que planejava desde o início, coletar informações sem arriscar sua pele, como um verdadeiro espião deveria. Depois de meses de batalhas sangrentas e confrontos abertos, foi estranhamente gratificante. Estrela da Mudança sentiu. Não há pressa. Várias horas depois, Sun-Yi estava terminando seu relatório sinuoso, sua voz rouca de tanto falar. É na verdade a mesma desbravadora que o caçador do assentamento externo, Jubei, acusou de usar outro humano como isca de monstro. Um sujeito realmente desagradável. Ele é um lutador incrivelmente formidável e é bom em seu trabalho, mas seus hábitos pessoais. Bem, o homem é um jogador degenerado. Ele gasta todos os seus fragmentos na casa de jogos de Aiko e depois se recusa a pagar e machuca quem ousa objetar. Ele respirou e acrescentou com raiva,
Algumas pessoas até dizem que todo esse desafio aconteceu porque ele queria caçar um monstro poderoso e pagar uma parte de sua dívida de jogo. O desgraçado. Então, Sun-Yi pensou por um tempo, coçou a cabeça e disse, acho que isso cobre praticamente tudo. Claro, há muitas coisas que não consegui aprender. Nepis estava absorta em pensamentos, digerindo a montanha de informações que Sun-Yi havia jogado nela. Seu rosto estava frio e distante. Sentindo que sua amiga não ia reagir, Cassie deu-lhe um tapinha no ombro, sorriu e disse, você fez um excelente trabalho, Sun-Yi. Isso é incrível. Ele piscou e olhou de lado, um pouco envergonhado. Bem. Claro que é. É para isso que serve meu aspecto, lembra? A coisa toda de matar monstros é apenas um uso infeliz dos meus talentos, honestamente. Eu preferiria muito mais ficar escondido em algum lugar seguro e deixar minha sombra fazer todo o trabalho. A sombra virou levemente a cabeça e lançou-lhe um olhar ameaçador. Não estava divertida. Sun-Yi sorriu e olhou para Nepis. Então, quem é a desbravadora que você quer recrutar? Não pode haver muitos caçadores experientes no assentamento externo, certo? E cada um deles deve ter seu próprio grupo de caça. Como vamos convencer um a se juntar a nós? Estrela da Mudança hesitou e depois disse com uma voz estranhamente tensa, sim. Todos que valem alguma coisa têm seu próprio grupo, exceto uma pessoa. Mas convencê-la não será fácil. Ela suspirou e acrescentou, na verdade, você já conhece. É Effie.